Então olha só que coisa interessante, não é? Da prisão até a ressurreição de Jesus nós temos 4 momentos, tá certo? Primeiro prisão, depois julgamento, depois morte, depois ressurreição. E desses 4 momentos há um ponto de referência que para mim é muito importante, eu gostaria de falar sobre ele para nós nessa quinta-feira, tá certo? É aquele que se entregou por nós, né? Resumindo tudo isso, englobando todos esses momentos, há um ponto de referência, é aquele que se entregou por nós. E eu queria ler com vocês 3 versículos da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, tá certo? Gálatas, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 5, que fala daquele que se entregou por nós, tá certo? Então, olha só, Gálatas, capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. É a saudação que o apóstolo Paulo dá para a igreja da Galácia, quando ele envia sua carta para aquela igreja. Diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. Extraordinário essa saudação que o apóstolo Paulo dá à igreja da Galácia quando ele escreve a sua carta. E vou relembrar, só para a gente não perder o fio da meada, e porque talvez às vezes a internet corta também, há 4 momentos entre a prisão e a ressurreição de Jesus. Prisão, julgamento, morte e ressurreição. E o ponto importante para mim, o ponto de referência para todos esses momentos é um e só ponto, né? Um único ponto, que é aquele que se entregou por nós. E o apóstolo Paulo escreve exatamente sobre aquele que se entregou por nós, de maneira bem sucinta, na sua saudação à igreja da Galácia. Então, aquele que se entregou por nós, que é Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? E nós podemos dizer, né, o Emanuel, né, o Deus conosco, né, maravilhoso. Então, aquele que se entregou por nós coloca diante de nós 3 realidades, né? 3 realidades que a partir desse texto eu queria compartilhar com você. Por causa da entrega dele, 3 realidades podem fazer parte da minha e da sua vida, né? Nós podemos vivenciar isso como realidade, não meramente como possibilidade, né? Não é uma teoria, não é uma filosofia, não é um conto, não é um mito, é uma realidade a partir daquele que se entregou por nós. Quais são elas? Primeiro, a realidade da bênção, a realidade da redenção e a realidade da adoração. Essas 3 que eu quero destacar. Primeiro, a realidade da bênção. Bênção. Olha só, o verso 3 diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma expressão do apóstolo Paulo que resume essa palavra bênção, bênção. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele diz no capítulo 1, verso 3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, em Cristo. Então Paulo já tinha dito isso lá na Epístola aos Efésios. Aqui ele nos dá a entender isso de outra maneira, através da saudação que ele dá para a igreja da Galácia, que ele comumente coloca essa saudação em quase todas as suas epístolas. Qual é as 2 expressões nessa saudação que nos dá a entender a bênção que veio a nós? Graça e paz. Essas 2 palavras carregam, né, o suprassumo da bênção que veio a nós por meio daquele que se entregou, que é Jesus. Quando Paulo diz graça e paz, ele fala de maneira resumida, né, nessa saudação sobre tudo o que é bênção, que pode vir a nós e que pode fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada como discípulo, como família, como igreja, por causa daquele que se entregou por nós, que é Jesus. Então a palavra graça e paz poderia ser usado como uma palavra comum de cumprimento, né? Naquele tempo as pessoas se cumprimentavam com essa palavra graça,
Mas o apóstolo Paulo pegou essa palavra e empregou ela no Novo Testamento e ela ganhou um significado diferenciado. Significa favor imerecido, né? Presente da parte de Deus. E você veja que coisa extraordinária, essa palavra, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, ou seja, é presente de Deus, é favor imerecido de Deus. Não é por mérito, não é por boas obras, é pela graça de Deus. Então a graça é esse favor imerecido de Deus que resume as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu também em Romanos, que diz assim, onde superabundou a graça. E nós sabemos que essa graça vem a nós por causa de Jesus. E depois o apóstolo João escreveu no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, ele diz assim, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Então essa palavra graça, a saudação de Paulo para os Gálatas é graça e paz. Ou seja, esse favor imerecido da parte de Deus, que faz com que eu e você sejamos aceitáveis diante de Deus, que os nossos pecados são perdoados, que nós somos reconciliados com Deus, que nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Essa graça vem por meio de Jesus e ela faz parte da nossa saudação. Graça e paz, graça e paz. Então, a bênção que nós podemos desfrutar como realidade da parte de Deus pode ser expressa nessa palavra, graça. Então Paulo diz, graça e paz a vocês aí da Galácia. E eu digo a vocês, meus irmãos, que estão comigo aqui nessa comunhão virtual, graça e paz para vocês em nome de Jesus. A segunda palavra é paz, que no grego é eirene, mas ela vem lá do hebraico shalom. Shalom é uma palavra fortíssima no hebraico, que não é só no sentido de paz, mas é paz no sentido mais amplo, mais pleno possível. Fala-se de um bem-estar em todos os âmbitos da vida e da existência do homem. É aquela paz que traz um bem em todas as áreas da vida, na família, na saúde, nos relacionamentos, em tudo, e sobretudo na relação com Deus. Então é uma paz ampla, abundante mesmo, que atinge todas as áreas da nossa vida, na dimensão horizontal e na dimensão vertical. Então, quando o apóstolo Paulo diz graça e paz, ele está falando de algo que vem a nós por meio de Jesus. A graça vem por meio de Jesus e a paz também. Todo lugar que Jesus, em muitos lugares, melhor dizendo, no Evangelho, quando a gente vê Jesus chegando aos seus discípulos, ele se apresentava a eles e dizia assim, paz seja convosco, não é verdade? No Evangelho de João, capítulo 20, eles estão trancados dentro de casa, com medo, porque Jesus havia sido morto, e ele já tinha ressuscitado, e ele aparece para eles ali na casa, todos eles fechados, Tomé não estava ali, todo mundo com medo, e Jesus se põe no meio deles e diz 2 vezes para eles, paz seja convosco. Olha que coisa. E antes de morrer, em João 16:33, você conhece, Jesus diz assim, eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E depois, João 14, antes ainda, ele já tinha dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, amados, nesses 4 momentos que nós temos daqui até a ressurreição, que é a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, nós temos um ponto de referência. É aquele que se entregou por mim e por você, aquele que se entregou por nós. E por causa dele e por meio dele, nós desfrutamos a realidade da bênção, que Paulo expressa na sua saudação com essas 2 palavras, graça e paz. Graça e paz. E eu espero que você, que a sua casa, que a sua família experimentem essa realidade que vem por meio de Jesus. Graça e paz. Favor imerecido da parte de Deus. E essa paz que atinge todos os âmbitos possíveis e imagináveis da nossa vida, na dimensão horizontal e na dimensão vertical.
que você possa experimentar a realidade da bênção de Deus, expressa na saudação, que é a nossa saudação de uns para com os outros. Graça e paz. Que esta realidade da graça, essa realidade da paz, que são bênção de Deus para nós, possa ser vivida por você, pela sua família, pela sua igreja, pelo povo de Deus, aqui no Brasil e espalhado pelo mundo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Mesmo num tempo de crise, mesmo num tempo de dificuldades, esta realidade, esta bênção não muda por causa daquele que se entregou por nós, Jesus. Então, meus queridos, eu saudo vocês mais uma vez essa noite. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Segunda questão importantíssima, segunda realidade que Paulo fala para nós aqui, que torna-se realidade através daquele que se entregou por nós. Primeiro é a bênção, a realidade da bênção. Segundo é a realidade da redenção. Redenção, salvação. Olha para você ver. Versículo 4 diz, o qual, falando de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aleluia. Se entregou pelos nossos pecados. Olha que coisa extraordinária. Quando você lê Isaías capítulo 53, né? Nele não vimos beleza alguma, né? Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, longe do seu pastor, né? E Deus agradou moê-lo, né? Para que nós pudéssemos ser salvos. Então, ele se entregou por nós. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz no Evangelho, ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Foi uma entrega, que coisa linda. O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o 11, ele diz, né, até o 8, ele diz assim, que ele abriu mão da sua glória, né, deixou a glória, né, assumindo a condição de servo, a condição humana, se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então foi uma entrega por nós, né? Uma manifestação suprema de amor. E entrega envolve doação, envolve renúncia, envolve sacrifício, né? Envolve sofrimento. Imagina, o amor de Deus por nós, conforme diz Romanos 5:8, né? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui o apóstolo Paulo diz, aquele o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então, amados, esses 4 momentos até o domingo da ressurreição, né? A prisão, o julgamento, a morte e a ressurreição, esta bênção que promove reconciliação entre nós e Deus, que nos permite viver a realidade da redenção, é por causa daquele que se entregou por nós. É por causa de Jesus. É por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Quando João Batista viu Jesus, ele apontou para ele e disse para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ontem, tira hoje, tira amanhã e tira sempre. Ele tira o pecado do mundo. Então, por causa de Jesus, nós podemos viver a realidade da bênção, a realidade da redenção, né? Ele veio, se entregou pelos nossos pecados, né? Aquilo que nos separava de Deus, aquilo que nos colocava em inimizade com Deus, né? Aquilo que nos punha na contramão da vontade de Deus, foi rompido por causa da entrega de Jesus, seu sacrifício na cruz. Quando ele disse lá na cruz, né, bradou, tetelestai, está pago, está consumado. E o apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Colossenses que ele pegou o escrito de dívida que estava contra nós e cravou na cruz, né? E ele expôs ao desprezo público, né, todo o principado, toda a potestade, triunfando deles na cruz. Então louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que ele fez isso pelos nossos pecados e ele fez isso para nos desarraigar desse mundo perverso. Desarraigar desse mundo perverso.
Você vê como nós estamos arraigados, nós criamos raízes nesse mundo, nós apegamos às coisas materiais, nós apegamos às paixões carnais, nós apegamos ao que é efêmero, ao que é passageiro, ao que é temporal, certo? Nós temos essa tendência, mas a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, forasteiros, nós estamos aqui de passagem, e o que nos faz desarraigar desse mundo perverso, e o mundo não é o planeta Terra, mas é o sistema anti-Deus que existe no mundo, é uma filosofia anti-Deus, é um estilo de vida anti-Deus, é uma maneira de viver que diz a si mesmo, eu não preciso de Deus, né? Que acha-se que pode ser autônomo de Deus, independente de Deus, e independência de Deus é morte, né? Então, ele veio para nos desarraigar desse mundo, né? Para nos desarraigar. Eu lembro que o pastor Russell Shedd, que faleceu há algum tempo atrás, um homem muito piedoso, um erudito, famoso, né, no nosso meio evangélico, muito conhecido, muito respeitado e piedoso, quando estava nos seus últimos dias de vida, muito já debilitado, enfraquecido pela enfermidade que ele estava vivenciando, ele gravou um último vídeo e ele falava das dores que ele passava, do sofrimento que ele sentia pela sua enfermidade, e aí, respondendo uma pergunta de alguém que estava entrevistando, ele disse assim, Deus está me desmamando desse mundo, certo? Desmamando desse mundo. Então, esse é um grande desafio para nós. Mas Jesus se entregou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e para nos desarraigar desse mundo, né? Para arrancar as raízes que a gente planta nesse mundo, porque a nossa pátria não é aqui, né? A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, nós aguardamos novos céus e nova terra, é isso que diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses. Então, essa realidade, né, do perdão dos pecados, do desarraigar do mundo, né, é maravilhosa. Tudo isso pode ser real na nossa vida por causa daquele que se entregou por nós. E ele diz ainda que ele fez isso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Jesus fez isso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Há um texto do apóstolo Pedro, maravilhoso, Pedro diz assim, Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Né? Na eternidade passada, como decreto da Trindade, como vontade absoluta de Deus o Pai, Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você imagina o que é isso? Então ele fez isso de acordo com a vontade do Pai, segundo o propósito eterno do Pai, de salvação, de redenção, né? De perdão de pecados, né? De transformação da nossa vida, né? De nos converter a Ele. Olha que coisa extraordinária. Então, essa realidade da redenção, assim como a realidade da bênção, só é possível por causa daquele que se entregou por nós. Então, nós vamos celebrar, né, no domingo, mais uma vez, assim como celebramos todos os dias, não só no domingo de Páscoa, aquele que se entregou por nós, que nos permite viver a realidade da bênção, que nos permite viver a realidade da redenção. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, né? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E por último, por causa dele, ele nos permite viver a realidade da adoração. Olha aqui, o versículo 5 diz, a quem, ao nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a palavra de Deus diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus, nós cultuamos para a glória de Deus, nós trabalhamos para a glória de Deus, nós estudamos para a glória de Deus, nós temos que viver para a glória de Deus. Tá certo? É isso. E o apóstolo Paulo lá em Romanos fala assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. A ele a glória. Certo? Então, nós somos chamados para adorar a Deus, render a ele glória em tudo que somos, em tudo que fazemos. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus, que é por meio de Jesus, né, que nós oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. A nossa adoração, que glorifica a Deus no culto, na vida e em tudo, chega a Deus por meio de Jesus, né? Apenas e tão somente por causa do Cordeiro de Deus, por causa de Jesus.
Então olha que coisa extraordinária, né? Então o que nós queremos trazer à memória nessa semana da paixão, né, que vai culminar essa semana com a ressurreição, a celebração da ressurreição de Jesus, é isso, né? Aquele que se entregou por nós, aquele que se entregou por nós, que nos permite viver a realidade da bênção, né? Expressa no graça e paz, que nos permite viver a realidade da redenção, porque Ele se entregou pelos nossos pecados, porque Ele se entregou para nos desarraigar desse mundo, porque Ele se entregou segundo a vontade de Deus o Pai, né? E é por meio dele que nós rendemos ao Senhor glória. A Ele, a Deus Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós queremos viver para a glória de Deus, nós queremos cultuar para a glória de Deus, nós queremos nos relacionar para a glória de Deus. E essa glória chega ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo, certo? Por causa daquele que se entregou por nós. Então cada live que nós fazemos aqui, né, que tem o propósito de edificar vocês, que tem o propósito de consolar vocês, tem o propósito de exortar vocês, nós queremos que acima de tudo também seja glória ao nosso Deus e Pai, seja expressão de glória ao nome do nosso Deus e Pai, né, a quem pertence a salvação. Então, amados, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que nesses 4 momentos daqui até a celebração da ressurreição, você lembre, olha, a prisão, o julgamento, a morte, a ressurreição, tem um ponto, tem um vértice, né? Tem uma referência suprema, aquele que se entregou por nós, aquele que se entregou.